Então é uma vida muito difícil, muito desafiadora. Por isso você falou dos missionários, gente, esse pessoal existe, eles não estão aparecendo, a gente não vê, mas é gente que está literalmente dando a vida Sim. pelo seu chamado, pela sua vocação, dando a vida literalmente. É uma. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast na Conferência Ressurgência na cidade de Campinas, São Paulo. Estamos aqui com uma figura ilustre mais uma vez, Drogo, nessa mesa. Cara, essa mesa está cada vez mais com mais peso, hein? Sensacional, Ricardo. A oportunidade que a gente está tendo aqui, o privilégio, né, de conversar com pessoas tão queridas, tão relevantes, né, e essa entrevista hoje também muito especial com o nosso querido Cassiano, da Aliança Evangélica e da CEPAL. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre essas duas organizações. Vai ser uma conversa incrível. Cassiano, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Que honra. Eu vi o pessoal sentado aqui nos outros dias. Agora eu sentar na mesma mesa, na mesma cadeira, é uma baita honra. A honra é nossa, Cassiano, de ter você aqui, diretor executivo da Aliança Evangélica. Da Aliança Evangélica Brasileira e da CEPAL, né? Então são os dois chapéus. Os dois. Que a gente toca junto, né? Com muita sinergia entre as duas também. Então tem sido bom, tem sido bem. Cara, duas instituições super respeitadas e históricas no nosso país, na evangelização de pessoas e no conhecimento de Cristo para todo mundo, né? Pô, cara, é uma honra ter você aqui, cara. Não, é um prazer enorme. Mas vai lá, Drogo, o que tu tem para perguntar para esse cara? Cassiano, a gente queria saber um pouco mais de ti, né? Porque, poxa, quando a gente vê um diretor executivo de duas organizações tão importantes, tão relevantes, tanto na evangelização, no cuidado, no impacto, quanto no cuidado de pastores e líderes, a gente já olha e fala assim, poxa, cara, esse cara, ele está se dedicando a dois trabalhos muito importantes. Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Então a gente queria saber um pouquinho de ti, da onde tu veio, legal. Como que Deus te levou até a Aliança, até a CEPAL. Legal. Entendeu? Quem é o Cassiano? Quem é o Cassiano? É meio surpreendente, né? Porque para quem me conhece há mais tempo e tal, sabe disso, mas outras pessoas que só conhecem o diretor da CEPAL e da Aliança não têm a menor ideia do que vem por trás disso, né? Porque eu nunca quis ser diretor de nada, assim. Eu não sou essa pessoa, não era essa pessoa. Me tornei, mas não era. Eu sou aquele menino estranho que cresceu na igreja, filho de pastor, né? Neto de pastor, que cresceu na igreja querendo ser missionário com os índios. Então esse era o meu sonho de infância. Olha, adolescente. Eu nunca quis ser outra coisa, né? O pessoal quer ser bombeiro quando é criança. Eu sempre quis ser missionário. Eu tinha os meus heróis, que eram o pessoal que trabalhava em aldeias indígenas, pessoal da aviação missionária. Então eu direcionei para isso e foi aí que eu comecei meu ministério. Então eu fui missionário 8 anos entre o povo Yanomami, no extremo norte ali da Amazônia. Né? E foi o meu primeiro ministério e foi para o qual eu me dediquei bastante. Então aprendi a falar Yanomami bem. Isso que eu ia te perguntar, tu consegue falar Yanomami? É uma língua super difícil, né? Eu passei o primeiro ano na aldeia assim, muito dedicado, né? Então eu ficava 8 horas por dia ali sistematicamente para aprender a língua. Então eu falo bem um dialeto, que é o Ninam, e o Aiká central, que é o dialeto mais comum, eu me viro bem, entendo bem e tal. Então me dediquei muito para isso, né? Eu estudei, fiz teologia, né? Fiz o seminário bíblico, aquele preparo missionário, etc., linguístico. E fiz antropologia também, né? Ciências sociais, depois me especializei numa área da antropologia. Então a minha vida ali na casa dos 20 anos aos 30 ali era essa e é onde eu ia ficar o resto da vida. Então legal. Isso... E é tão legal ele ter falado isso, é um trabalho muito desafiador, né? Os Yanomamis ainda eu acho que a tribo mais resistente, né? Eu tenho um casal de primos que também são missionários nos Yanomamis pela Novas Tribos do Brasil. São? É a Letícia e o Vitor Oling. Olha só, eles estão construindo uma casa, eles vão morar na tribo, eles estão construindo. E assim, o material precisa viajar 3 dias de barco para chegar, e mais uma caminhada no meio da floresta, divisa lá com Guiana, não sei, Venezuela. E cara, eu fui visitá-los em Manaus, a gente comeu ali um tambaqui.
E O tambaquizinho de Manaus é famoso. eu fui para um congresso em Manaus, aproveitei para passar um tempo com eles, visitei a ilha, né? A Novas Tribos tem uma ilha no meio do rio. Puraquequara. Isso, Puraquequara. Fiquei lá um tempo. E, cara, é muito desafiador. Muito, muito. Eu olho para esses missionários e eu falo assim, cara, Deus é poderoso mesmo. Então, cara... É gente que ninguém conhece, que ninguém sabe, né? Exato, é um backstage total, não é uma galera que é vista, reconhecida, eles não estão nas redes sociais, nem podem estar. Então, assim, cara, te admiro muito mais agora, saber disso, sensacional. Esse foi ainda tenho essa relação muito forte, eu volto sempre, mantenho contato, ajudo com questões de tradução da Bíblia. Mas foi onde eu passei, onde eu morava, eu construí minha casa na aldeia também. Legal. Com um amigo, né, que era o expert, né, mas a gente morou na aldeia, então foi esse período. E ali era onde eu queria ficar o resto da vida. Aí a vida, eu gosto muito, um amigo meu fala que a vida é contingencial, né, então a gente fica tentando explicar por que aconteceu isso, por que acontece aquilo, mas às vezes não tem uma explicação que a gente alcance. Né, as coisas acontecem. Né, então eu tive uma crise muito grande, isso foi em 2005, e acabei voltando para São Paulo, que é para a igreja, para casa, né, e achando que ia ficar poucos meses ali, resolver a coisa e voltar para lá. Eu não queria estar em nenhum outro lugar, não queria fazer outra coisa. Tu era solteiro, Cassiano? Eu era casado já. E aí eu tinha eu tenho 4 filhos. Eu tinha minha primeira filha, né, nessa época só, Rebeca, que está no seminário agora também, e essa semana passada me disse que quer fazer estágio no final do ano lá na aldeia, lá onde a gente morou. Já se apaixonou também. E essa família de teólogos, né? Bisné, os avós, pai. Bisavô, avô, o filho agora pai, o neto. agora, meu, que mas que aí, assim, chegando em São Paulo nesse período, e na verdade eu nunca mais voltaria a morar lá ou a trabalhar full time numa aldeia indígena, né? Então, assim, aí Deus direcionou de outra maneira, eu fui para a CEPAL, fui parar na CEPAL, e a CEPAL, CEPAL é uma organização que está no Brasil há 60 anos, né? E ela tem essa característica de, a partir de agora, eu não penso mais em 320 Yanomamis Ninam lá do Alto Mucajaí, que era onde eu morava, né? Você falou que chega de barco em dias, tal, lá era só avião, só monomotor, né? Então, Asa de Socorro é uma missão que dá esse suporte aéreo e a gente só chegava lá de avião. Então não voltei mais, né? E a CEPAL, ela muda essa chave, né? Então a partir desse momento eu não penso mais em 320 Yanomamis, eu penso em 1 milhão, na época 800 e tantos mil, hoje é 1,5 milhão de indígenas no Brasil. Então a gente ganha uma perspectiva mais ampla e mais multiplicadora. O paradigma muda completamente, né? Muda. Não é uma necessidade de uma aldeia, é uma necessidade de uma população inteira. São 340 etnias na nossa classificação, né? Então o Brasil ele tem um universo de etnias, né? de pluralidade cultural, etc. E aí eu acabei indo para esse papel e para resumir assim a coisa, eu me descobri literalmente como alguém para estar nessa posição mais de liderança, de coordenação, mais executiva, né? Foi uma coisa meio natural assim que aconteceu numa crise interna da CEPAL. Eu era um menino, eu tinha 30 e poucos ali. Cassiano, quantos anos tu tem hoje vivendo isso tudo, cara? Eu tenho 51, Pô, cara. O cara parece de 30 e poucos anos. Ele tá falando 30 e poucos, falei, cara, vem cá, o ontem. que tem nessa aldeia aí? Porque é a fonte da juventude lá, então. Que é isso, cara? Ele fala que se for somar todas as histórias, dá uns 112 anos. Ele falou, não fecha a conta. Não fecha a conta. Essa conta dele não fecha, cara? O cara não parece... Nossa, eu era um jovenzinho, 33. Eu falei, mas quantos anos ele tem agora? Nossa, eu fiz 51 em agosto agora. A fonte da juventude tá lá no zero. A missão tá fazendo bem pra ti. Tá no centro da vontade de Deus. Gente, obrigado. Agora eu tô ficando mais cansado já, cara. Desculpa te cortar, cara. Mas eu não podia deixar essa bola quicando aí. Mas eu tô sentindo, cara. Agora ontem eu tava falando com o pastor Ricardo Barbosa, que tá aqui. Falei, cara, essa virada dos 50, pela primeira vez eu sentindo um pouco mais. Porque tua cabeça quer fazer a mesma coisa, né? O corpo não puxa. Mas o corpo não aguenta muito. E aí nessa fase, então, foi meio ao mesmo tempo, eu virei o diretor executivo da CEPAL, de um dia para o outro, sem plano, sem nada, assim. Era algo interino para resolver um problema interno lá que a gente tinha e escolher um novo diretor. Mas eu acabei daí, depois de 3 meses, ficando efetivo nisso. E aí
começou essa jornada diferente na minha vida, né? Eu fui para a MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, eu assumi a presidência da MTB na mesma fase. Legal. A gente revitalizou a MTB, hoje ela tá legal, fiquei 4 anos lá. Eu fui para a Visão Mundial, fui diretor de operações da Visão Mundial no Brasil, que é uma organização muito grande. Então eu comecei a ganhar experiência nessa área mais de estratégica, tática, de gestão. E hoje eu estou muito focado nisso, né, em pensar de forma mais macro, mais ampla, como nós podemos servir no reino de Deus, na missão de Deus, de uma forma mais estratégica e que a gente alcance mais resultados, né? E é isso que eu faço hoje, tanto na CEPAL quanto na Aliança Evangélica. Cassiano, tem alguma experiência interessante para nos trazer aqui todas essas tuas vidas aí de aldeia, cara, de coisa? eu tive desses 12 120 malárias. anos. 120 anos que tu tem aí de missão, cara. Eu tive 12 malárias, né? Isso aí já é uma coisa diferente Meu um Deus. pouco, né? Caramba, pessoal, é por isso que ele tá assim, o anticorpo dele agora é turbinado. Exato. Mas eu trabalhava com o pessoal da entomologia, porque eu também era técnico de enfermagem quando eu fui para a aldeia. Então, a minha função na aldeia, que você não pode, especialmente naquele momento, né, hoje de novo tá assim também, você não pode ser missionário numa aldeia Yanomami. Os povos considerados não sem contato ou de recente contato, né, povos isolados de recente contato no Brasil, eles são protegidos por lei. Você não pode evangelizar, você não pode entrar na área, é uma questão muito complexa. Então eu trabalhava na saúde, eu era enfermeiro. E aí eu fazia pesquisa entomológica, a região endêmica de malária, né? Então, nessa de ficar capturando mosquito para estudar, eu pegava malária. Pegava malária. Então, eu tive 12 malárias, foi difícil em alguns momentos. Eu atendia, às vezes, tinha vezes que eu estava com malária e tratando mais 38 índios com malária ao mesmo tempo. Então, eu ia lá, dava remédio, corria para vomitar ali, dor de cabeça, aí voltava para dar remédio para os índios. Então, é uma vida muito difícil, muito desafiadora. Por isso você falou dos missionários, gente... Esse pessoal existe, eles não estão aparecendo, a gente não vê, mas é gente que está literalmente dando a vida pelo seu chamado, pela sua vocação, dando a vida literalmente. É uma vida muito difícil, muito difícil. A gente romantiza um pouco, né? Muitas vezes, mas é difícil, você não tem dia de descanso, você não tem... ali é pauleira mesmo, né? Eu ficava 4 a 6 meses na aldeia, direto, aí saía para ficar umas 2 semanas descansando em Boa Vista, ali em Roraima e tal, entrava de novo, era essa pegada, né? Ô Cassiano, tu entrou num assunto bastante delicado e interessante, eu não sei o quanto tu pode compartilhar isso, mas como não influenciar ou não mexer na cultura de um povo, que a gente considera extremamente relevante, né? Uma cultura milenar aqui, os caras eram os donos do país antes de portugueses entrar aqui, né? Mas pregar o amor de Cristo, né? Sim. Assim, tu já me deu um spoiler aí. Eu pregava o amor de Cristo tratando da doença dos caras, né? Certamente. Mas e aí, como que é essa experiência de não mexer na cultura do cara, mas apresentar um novo Deus pra ele? Essa pergunta é super importante e eu acho que ela interessa muita gente, né? Eu sou missionário e sou antropólogo, né? Então, assim, eu tenho Protege as duas coisas, né? E eu estudei na Universidade Federal de Roraima com um pessoal que trabalhava no indigenismo ali, pessoal até do governo, na época era a FUNASA que cuidava da saúde indígena e tal. Acabei fazendo muitas amizades e abrindo muitas portas, então às vezes tinha surto de malária, surto de gripe em algum lugar, ou para fazer vacinação, e eles me chamavam, eu ia junto, porque eu falava bem a língua, conhecia bem a cultura já e tal. Eu fui estudar antropologia depois que eu já tinha ficado uns anos na aldeia, então eu tenho essas duas coisas. E é perfeitamente possível fazer o trabalho missionário e até com a intenção evangelizadora, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas é o que a gente quer fazer, a gente quer que eles conheçam o Evangelho, que eles conheçam Jesus Cristo de uma forma respeitosa, dialogal, não invasiva. Só que isso demanda preparo. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente quer pular etapa, né? Tem uma ideia ainda na igreja de que, não, eu pego a Bíblia, põe embaixo do braço, o Espírito Santo está comigo, eu vou lá e a obra vai acontecer. E isso é um mito que a gente tem que derrubar. Quanto mais desafiador é o contexto, né, quanto maior a distância cultural, a barreira linguística, mais preparo você tem que ter, porque tem o jeito certo e o jeito errado de fazer. Tem muitos jeitos errados e tem um jeito certo de se fazer a coisa.
Então, a primeira coisa num trabalho como esse, num contexto como esse, é que você precisa aprender antes de querer ensinar qualquer coisa. Você não pode chegar com a perspectiva de que eu tenho algo que vocês não têm, que é melhor do que o que vocês têm e que vai melhorar a vida. Não. Você precisa entender primeiro como ele pensa, por que ele pensa, o que ele pensa, para daí imaginar como que eu consigo, de alguma maneira, transmitir Jesus, transmitir o Evangelho para essa cultura de uma forma que faça sentido para ele. E que não seja invasiva, que não seja destruidora de culturas, etc. O Evangelho vai confrontar a cultura, mas é o Evangelho que confronta, não é a gente, a cultura. Né? Então, o preparo é a chave. E existem muitas formas de se preparar bem para fazer isso. Né? Muito legal. Cara, uma das coisas muito legais que ele falou, né, e como eu tenho primos, é a tradução da Bíblia no dialeto deles. Né? Isso é incrível. Né? Eu acho que uma das grandes declarações de amor cristão é essa, né? Você tornar a mensagem acessível à maneira como eles conseguem ler. O dialeto Yanomami, ele tem escrita? Eles conseguem escrever? Ele foi desenvolvido por missionários. Né? Certo. Então, assim, a maioria das línguas que eram ágrafas, né, que não tinham escritas e que hoje tem grafia, essa grafia foi desenvolvida por missionários linguistas. Uau! Né? Aliás, os melhores linguistas da história com culturas, com povos tradicionais são missionários. Mais bem preparados academicamente, etc., são esses caras. Então hoje a gente tem o alfabeto, né, a língua escrita, grafada, porque ela foi desenvolvida por missionários. Mas né? o povo de lá conhece? Então, parte do nosso trabalho é a alfabetização na própria língua. Própria língua. Então, uma parte do meu trabalho era essa. Eu dava aula de alfabetização na língua deles. Olha que legal, na cara. língua deles. É como um cara vir aqui ensinar português para os brasileiros. É isso. Incrível, né? Porque ele aprende a falar, eles não tinham grafia. E aí ele inventou... cria... Uau! Legal. Nossa, isso. incrível. Aí você tem... Agora, isso é ciência, né? Você tem método para fazer. Então você conhece, identifica os fonemas da língua, a estrutura linguística, etc. E a partir disso você cria a escrita. Sensacional. Né? Que são línguas, em termos de grafia, que fazem muito mais sentido do que o português, do que as línguas que a gente conhece, porque elas foram planejadas, elas foram estudadas, planejadas. Sim. Então, nesse sentido, é muito legal. E a gente, isso que eu vou dizer agora, dá polêmica muitas vezes, assim, né? Tem gente que não gosta de ouvir e tal, especialmente o pessoal que, vamos dizer assim, entre aspas, espiritualiza demais o trabalho missionário. Mas quando você chega num contexto como esse, a gente faz um exercício, às vezes, nas capacitações antropológicas que a gente dá, fala assim, você chegou há um mês numa aldeia X, etc., e aí você vai ter uma chance de falar com toda a aldeia. O que você falaria? Talvez seja a sua única chance. Aí as pessoas falam, eu falaria de Jesus, do pecado, da salvação e tal. Mas a resposta certa é, você não falaria nada, porque você não sabe o que falar. Entendeu? Primeiro que você não aprendeu a língua ainda em um mês. E segundo, porque a gente precisa entender quais são as perguntas para depois querer pensar nas respostas. Né? Tem uma pichação aí famosa, né? Jesus é a resposta, qual é a pergunta? Né? Então assim, a pergunta muda. Então, dependendo de como é aquela cultura, então só um exemplo rápido aqui, que acho que isso é interessante para abrir a cabeça aí do pessoal, porque isso vale para qualquer contexto diferente, cultural diferente, até mais próximo de nós aqui na cidade. Total. Né? Então, você tem povos animistas, né, que é a religião, entre aspas, desses grupos tradicionais, que eles não têm mitos de criação. Então, assim, se perguntar, de onde que vocês vieram? Quem criou as coisas? Né? Porque a gente, entre aspas, de novo, né, tem o nosso mito de criação, né, que é o Gênesis, o Adão. A gente conhece a nossa história. Tem vários outros, né, de outros povos. Mas tem culturas que não existe.
E uma regra básica da antropologia é assim, quando não existe um elemento cultural é porque aquilo não importa. Não é relevante. Não é relevante. Não adianta tu perguntar pro índio, tu sabe quem é que fez a Lua? Porque não interessa que fez a Lua tá ali, pra mim tá Alguns vão ótimo. dizer, foi o espírito tal, etc. Mas algumas culturas não têm. E quando não tem, não é porque tem uma lacuna, é porque é irrelevante. Porque as culturas, elas criam respostas para tudo que importa para elas, para tudo que interessa. Perfeito. Então, se você começar a pregar o evangelho pela criação, pelo Gênesis, Não vai falar nada pro você não vai dizer nada para eles. Não faz, ele pode até falar, legal, bonita a história, tal, acredito que essa é a sua história, mas assim, para mim não faz a menor diferença. Então você já começa por um pressuposto de descrédito. Você começou errado. Por isso que a gente precisa primeiro entender o que eles pensam, quais são as dores, quais são as perguntas deles, para depois a gente entrar, né, compartilhando aí o que seriam as respostas. Né? E é tão legal isso, Cassiano, porque eu ia falar exatamente isso, né? Você falou aí com muita propriedade. Isso vale para qualquer grupo, para qualquer cultura, né? Sim, se você vai entrar agora no meio de um grupo de skatistas. Exatamente. Tu vai chegar ali falando, sei lá... Isso, você precisa saber quais são as indagações, os vazios. Eu sou de Floripa, vou chegar no grupo de skatistas e falo, pô, você sabe como é que dropa pro lado uma onda? Isso, exato. Ô, bicho, eu vou falar de surf pra mim? Você não tá falando a minha língua. Não faz sentido nenhum. O que eu quero saber de onda? Eu quero saber de dropar no Ralph, né? Exato. Isso até me fez lembrar, né, no Novo Testamento, em Atos, quando Paulo está ele andando, ele anda por Atenas, observando as pessoas, os deuses, as coisas, e é tão legal isso quando ele observa antes de fazer qualquer coisa, antes de tirar qualquer conclusão, antes de falar, ele observa. Isso é tão E você forte. trouxe o grande exemplo bíblico mesmo. Paulo, se você for olhar, ele não pregava do mesmo jeito em dois lugares. Exato. Cada lugar era uma estratégia diferente. Por quê? Por causa do contexto. Cada lugar era uma estratégia diferente. Ele aculturava o evangelho, né? Ele primeiro entendia qual que é o ponto de contato, o que faz sentido para eles, para depois pregar. Então, assim, a estratégia muda dependendo do contexto, né? E essa eu acho que é uma regra geral que a gente vai trazendo para tudo que a gente faz. Para tudo que o que você citou aí do skatista, né? Tem 1000 tribos urbanas aí, contextos, organizações, instituições. Você chega num emprego novo, numa empresa nova, cara... Espera. Eu já cometi esse erro muitas vezes. Né? Espera, entende primeiro como é que isso aqui funciona, como é que as pessoas pensam, o que faz sentido para elas. Né? E aí você entra. Isso é uma coisa que institucionalmente a gente tem tentado fazer, até com a Aliança Evangélica mais recentemente, principalmente. Né? Então, por exemplo, a gente entendeu ou tem entendido que para as novas gerações, né, tanto de pastores quanto a igreja mesmo, os jovens, etc., faz muito mais sentido algo que, para mim, tem um fundamento bíblico muito interessante também, como você citou de Paulo, das estratégias de Paulo, que é assim, como é que a gente exercita a unidade? Então, a gente está aqui na Ressurgência, né, promovida pelo CTPI, CEPAL, Aliança Evangélica, que tem como propósito principal, desde o ano passado, esse ano também, o tema é lado a lado, exercitar e desenvolver a unidade do corpo de Cristo. Que é um baita problema. Baita problema. Né? Então, desde a igreja primitiva, né? Desde sempre. Né? Desde sempre. E que hoje é um péssimo testemunho para o mundo. A gente ficar brigando por causa de política, de qualquer coisa. Né? Exato. Então, o que a gente entendeu? Que o melhor caminho para desenvolvimento da unidade é o serviço. A unidade se desenvolve na missão. Por isso que eu vejo, assim... Você perguntou da minha história, né, da minha vida. É um desenvolvimento contínuo. Assim. Então, hoje, isso tem tudo a ver com o que eu vivi sempre. Quando você vai para um campo missionário difícil, inóspito, como a gente citou, você vai aí para um país muçulmano, que tem perseguição política, é proibido pregar evangelho, é igreja subterrânea, aquela coisa. Você tem lá 6 missionários brasileiros. Cada um é de uma denominação diferente, de uma agência missionária diferente, doutrina é diferente, tudo é diferente. Mas não importa. Ninguém fica perguntando para o outro qual que é a sua igreja, qual que é a sua denominação. Por quê? Porque o desafio é tão grande fora dali que a gente se une. A missão é uma só. Ali. A missão é a mesma. A missão é a mesma. Então, a missão nos une. É um só. Entendeu? Eu tenho percebido que
às vezes são necessárias situações de crise para a gente fazer da coisa principal a coisa principal. Ótimo, bem Entende? falado. E eu acho legal, Cassiano, porque daí assim, vocês então já estavam presentes quando a conferência era o CTPI, né, que organizava. E vocês estavam ali com os estandes e de repente vocês chegam, de repente não, né? Depois de toda uma construção, anos aí, de muito diálogo, parceria e esse movimento, né, de unir forças, tal. Eu me lembro quando a gente foi ouvir o Tim Keller em São Paulo e ele disse que a igreja brasileira só vai alcançar as cidades de uma maneira efetiva quando, né, os crentes se unirem, independente, né? Isso é claro, né, no Evangelho, né? Isso, exato. E aí eu vejo que vocês, então, firmam uma grande parceria, uma parceria muito, assim, emergente, que nós precisávamos muito, de vocês entrarem junto para organizar essa conferência. Como foi, Cassiano, para a Aliança e para a CEPAL, esse novo momento, essa parceria que produz um evento desse tamanho, dessa magnitude, desse impacto, né, para pastores, para líderes, e traz várias perspectivas diferentes da missão, cada um trabalhando numa área tão específica e tão importante. Queria que você falasse um pouco sobre isso, até para a galera aí do CTPI, de outras, né, instituições, entenderem, né, e se inspirarem com isso, porque eu acho que isso realmente nos inspira a um movimento de unidade. Sim. Não, é legal a gente falar sobre isso. A CEPAL sempre fez encontros para pastores e líderes, né? Eles eram, durante aí quase 50 anos. Então a gente tinha em Águas de Lindóia, né? Todo mês de maio, a gente reuniu lá, chegou a reunir mais de 2.000 pastores, né, no mesmo ano. Sim. Então tinha essa cultura de congressos. É interessante que o Ricardo Agreste chama de poder de convocatória, né? Ele vai mudando de mão. Então, assim, tinha a Vinde, né, no passado. Sim, aí, eu lembro quando aí tinha a CEPAL. Então, assim, vai mudando de mão. E o CTPI, ele tá... Então, assim, quando a gente começou essa conversa de fazer junto, até para trazer o Tim Keller mesmo, na época que a CEPAL trouxe o Tim Keller em 2001, se eu não me engano. 2001, isso. Aí depois... teve outros momentos aí, era muito difícil trazer o Tim Keller, né? Era difícil, tinha vários fatores ali. Então a gente falou, vamos juntar isso lá na CEPAL ainda, né? No encontro CEPAL. O Ricardo sempre era preletor lá. Vamos juntar para a gente ganhar mais força e tal. Só que isso foi acontecer efetivamente quando esse poder de convocatória já estava mais na mão do CTPI mesmo, né? Com o encontro aqui. Mas o objetivo, ele foi, assim, eminentemente esse, de mostrar, não só exercitar a unidade, mas mostrar isso para as pessoas, disso ser um testemunho para os pastores, mais jovens especialmente, para as organizações, para as igrejas, de que nós precisamos estar juntos, nos unir. Eu digo que, assim, biblicamente, a melhor estratégia evangelística que existe, o evangelismo mais eficaz que existe é a unidade. Jesus deixa isso claro em João 17 e várias outras passagens do Novo Testamento. Tem um livro do Francis Chan, chama Até que Sejamos Um. Vale muito a pena ver. Ele fala sobre isso, quando ele acordou para o fato de que o Evangelho fala muito sobre a importância da unidade, a gente passa por cima, a gente despreza. Então, isso aqui, né, esse evento, ele foi construído, essas parcerias foram firmadas principalmente com esse objetivo. Né? E a Aliança, especialmente, a CEPAL está aí, a gente tem equipes missionárias em 10 países, né? A gente está crescendo como uma agência missionária, né? Em muitos aspectos, uma plataforma de ministérios, mas a Aliança, que tem como objetivo principal a unidade, né? Na sua declaração fundamental, a gente entendeu muito isso de que a missão é o nosso terreno comum. Então a gente criou esse programa de respostas rápidas em emergências, catástrofes naturais, etc. Que todas elas nós estamos presentes, agora lá no Rio Grande do Sul. Cassiano, só explica para quem não conhece a CEPAL e a Aliança Evangélica, assim, o que uma faz, o que a outra faz. Talvez algum... Claro, com certeza. Colei as placas aqui para te falar, algum ouvinte, cara que está ouvindo a gente aqui.
Nunca ouvi falar a CEPAL é mais famosa, mas a Aliança Evangélica é mais nova, né? Isso rapidamente. A CEPAL, ela veio para o Brasil, como eu disse, há 60 anos. Ela era filha, vamos dizer, um braço da UC, que é uma organização chamada One Challenge, lá nos Estados Unidos. Hoje nós somos irmãs, né? Eles ficaram todos independentes, então nós somos a gente chama de Global Alliance, né? Uma aliança global. Mas ela veio para cá com o objetivo de evangelização. Então chama Serviço de Evangelização para a América Latina. Então alguns missionários norte-americanos vieram para o Brasil para promover, era naquela época das campanhas evangelísticas, né? Billy Graham, Luiz Palau, essa galera toda. Legal. Com o tempo, a gente foi entendendo que já estava no DNA da organização essa visão mais estratégica e multiplicadora. Então, como eu falei, eu saio de uma aldeia indígena que eu sou missionário direto ali no campo para ser um cara que vai dar suporte operacional, estratégico, etc., para as missões, né? Então, a gente percebeu que isso já fazia parte do DNA da CEPAL e o nome mudou, inclusive, para Servindo aos Pastores e Líderes. Né? Então, hoje, a CEPAL é uma plataforma para ministérios, projetos ministeriais. Eu uso uma frase que para mim define bem, que é: nós, como organização, servimos os missionários na medida em que eles servem a Deus no trilho das suas vocações. Então o cara tem um projeto, a CEPAL não é uma organização para alguém, um menino novo que saiu do seminário e você tem que falar para ele o que ele vai fazer. Não, ela é uma organização para o cara que já tem um projeto ministerial, já tem uma estratégia, já está rolando, às vezes até uma outra organização menor, etc. E a CEPAL, ela é um guarda-chuva, ela é uma plataforma desculpa, para potencializar esses ministérios, né? Que legal. A Aliança Evangélica, ela tem aí fases na história também, mas ela tem esse objetivo principal de promover a unidade. E as declarações fundamentais falam em ser voz profética, que é algo que é meio subjetivo. Eu sou meio cuidadoso com isso, né? Porque muita gente interpretou às vezes como fazer manifestos, falar sobre política, ideologia, e isso é uma pauta divergente, não é uma pauta convergente. Então, não, de fato. Isso eu comecei a Isso começa cutucar, a dividir né? pessoas e opiniões, né? Então a aliança foi prejudicada em alguns momentos por priorizar, na minha opinião, né? Por priorizar pautas políticas e ideológicas. A gente tem responsabilidade com relação a isso, mas hoje a gente foi muito para essa linha a nossa unidade se desenvolve na missão. Então, hoje, a principal atividade da Aliança Evangélica é o programa Aliança pela Vida, que é um programa de respostas em tragédias, emergências humanas, seja de evolução aguda, como as enchentes que a gente tem visto, etc., terremoto, ou de evolução crônica, né, que são os contextos de maior vulnerabilidade, etc. Então, a gente vê que há igrejas em todos esses contextos, geralmente são igrejas pequenas, 90% das igrejas do Brasil são pequenas, 100 membros para baixo, e a gente procura então se relacionar com essas pequenas igrejas que estão em regiões de muita vulnerabilidade, para que nós apoiemos as ações dessas igrejas, dessas pequenas igrejas. Isso é o que a Aliança faz principalmente hoje, né? Tem outras questões, né? Encontros de pastores, tem o Encontros à Mesa, que é uma live que acontece uma vez por mês, etc. O mês que vem, agora outubro, a gente tem a Assembleia da Aliança Evangélica Latina em Brasília, que nós estamos responsáveis. Então são 24 países que vão estar presentes, os presidentes das alianças de 24 países, mais a Aliança Evangélica Mundial. Então essa grande plataforma de unidade da Igreja do Corpo de Cristo, fora do Brasil inclusive, mas com esse foco principal de vamos desenvolver a nossa unidade no serviço, na missão, no pé no barro. Então vocês estão vendo aqui, quem está aqui no Ressurgência, um monte de a molecada com coletinho amarelo, aliança, a emergência, né, escrito emergência atrás, etc. Esses são parte dos mais de 350 voluntários que nós temos hoje cadastrados, que quando acontecem situações de tragédia, emergência, etc., a gente vai para campo e a gente tem um protocolo de respostas que a gente desenvolveu lá. Legal. E essa é o carro-chefe, vamos dizer assim, da aliança. E é tão legal isso, às vezes as pessoas estão assistindo, olham e falam assim, nossa, mas como que eles promovem essa unidade, né, com esse serviço de socorro? Vou até trazer uma coisa bacana aqui, né? Eu sou pastor na IPI do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente, e diante dessas tragédias no Rio Grande do Sul, a IPI queria ajudar. Né? E aí a gente
a gente se perguntou, cara, como que a gente vai ajudar? A gente tem algumas igrejas próximas lá, né? Algumas comunidades, mas como que a gente pode ajudar de uma maneira mais efetiva, chegar lá mesmo no olho do furacão? Né? E aí, a IPI do Brasil tem a parceria, né? Tem esse movimento de unidade com a Aliança Evangélica. Então, assim, a IPI do Brasil arrecadou, fez ali uma campanha. Apoiou a Aliança e a Aliança estava lá no meio do furacão. E a Aliança levou lá no olho do furacão, entendeu? Então, isso é muito, muito significativo quando a gente vê uma instituição centenária do tamanho da IPI nacional firmando essa parceria e dizendo: vai lá, vocês que já têm o know-how, vocês que já sabem como fazer, nós estamos trazendo aqui o apoio, né, o socorro, e vocês vão levar o socorro. Isso é incrível. É isso que tem que acontecer mesmo. Drogo, esse homem aqui eu ficava para ouvir 120 anos de história que ele tem, mas a gente precisa liberar esse cara que ele daqui a uns 15 minutos ele tem mais uma palestra. Uma trilha. Pô, mas Cassiano, eu prefiro bater papo, viu? Se pudesse escolher, eu só queria uma última pergunta tua. Fala. Assim, a gente está aqui no meio de uma conferência e vocês têm todo esse investimento, não só de verba, mas de vida, numa conferência dessa para trazer pastores e líderes aqui. Que expectativas tu tem de uma conferência dessa? Quando esse povo chegar em casa, amanhã, né? Amanhã, sábado, para pregar domingo, o que tu gostaria que esses caras levassem daqui? Eu vou falar uma coisa muito pessoal, a partir de mim. Ótimo. Né? Então, assim, vai ser incompleta, com certeza, mas é a minha perspectiva. Perfeito. Por isso que a gente tem um monte de gente, né? Cada um tem as suas ênfases e tal. Mas a minha expectativa é que os pastores, líderes, o pessoal que está aqui, volte para suas igrejas com essa consciência, com essa convicção de que nós estamos juntos em missão. Nós estamos em missão. E somos um, né? E somos um. Então, assim, isso que o Drogo falou da IPI, IPI é uma das denominações, né, que está junto com a Aliança, caminha junto com a Aliança. É muito legal. Então, assim, eu estou em igreja a vida toda, né? Vocês viram, eu sou filho de pastor, né? Pastor e tal. Então, assim, a minha dificuldade, às vezes, com igrejas locais é uma tendência muito voltada para ela mesma, né? Então, assim, não estou falando de nenhuma igreja específica, nem é uma crítica, mas, assim, eu estou na igreja também. Hoje eu sirvo, né, na igreja e tal. Então, assim, a gente tem uma tendência de olhar para dentro muito, né? A gente precisa olhar para fora. E às vezes você pensa, mas minha igreja é pequena, a nossa capacidade de ação é muito pequena. Mas quando você faz isso que ele falou, por exemplo, agora, de, sei lá, você conseguiu lá juntar R$100 falando em recursos financeiros, né, aqui. Cara, isso daí no bolo faz uma diferença enorme. Essa emergência no Rio Grande do Sul, ela teve essa característica, né, diferente de outras. Foram muito mais doações financeiras em valores menores do que grandes igrejas. Tem igrejas grandes que enviam valores altos e tal para essas emergências. Mas eu prefiro que seja muito mais gente e valores menores. Né? É interessante, do ponto de vista até estratégico. Então, assim, ou então envia o seu jovem. Pô, pega o seu jovem que está lá na igreja, cadastra lá no nosso voluntariado, manda esse cara para lá, você só precisa pagar a passagem dele para ele chegar lá. A alimentação, hospedagem no campo, na emergência, a gente provê. E esse jovem, ele volta totalmente diferente para a sua igreja. Vou voltar cheio de gás, né? Esse pessoal que está a Tainá ali, ó. Esse pessoal que está ali chegou chegou em campo, a gente se conheceu lá no meio do barro. Que legal. Entendeu? E hoje está aqui com a gente, está servindo. Então, assim, o pessoal redescobre sua vocação. A Tainá tá te mandando embora. Ela tá brava comigo. Cara, é tudo meu chefe esse pessoal. Tá bravo com a gente. Eu tô cheio de chefe, cara. São 300 e tantos chefes. Grande Tainá. Tô indo. Vamos lá, Cassiano. Tem que terminar, gente. Tem que terminar, vai. Cassiano, obrigado. É uma honra tê-lo aqui, tá? E eu realmente espero que a tua expectativa seja verdade aí no coração desse povo. Galera, nós somos um. Para você que ouviu esse episódio e gostou, compartilhe com seu amigo, com seu líder, com seu pastor. Se você entende que a missão, você faz parte da missão de Cristo, você é corpo de Cristo, nós somos um só, como o Cassiano pensa aqui, a gente concorda com ele. Compartilhe esse vídeo e não esqueça de nos curtir e nos seguir no Instagram, ok? Beijão para vocês e boa conferência para quem tá aqui.